Pessoal, aqui eu tenho a conexão do bloco anterior, que a gente viu nos vídeos anteriores. Agora daqui para frente a gente vai dar atenção no bloco de conversão de sinal, né? Então, simulando aqui e observando o sinal que nós temos, o sinal é esse. Agora a gente vai trabalhar na transformação, né, desse tipo de sinal em um sinal que se assemelhe a um triangular. E daí o que a gente vai usar? Vai usar uma ponte, né? A gente vai usar o nosso resistor e capacitor. O resistor ele vai ter a sua tensão aí, né? Ou seja, quando a corrente for alta, a tensão vai toda para o resistor. E o capacitor, a corrente que vai passar por ele é proporcional à variação de corrente que nós temos ali. Colocando aqui, aterrando ele, né? Ou seja, é um resistor e um capacitor. Vou colocar aqui 10 nano. E aqui 3K9, né? E daí o que vai acontecer? Eu vou simular, né, a tensão que eu vou ter em cima do capacitor. Vou simular a tensão nesse ponto aqui. E observem como é que fica, né? Olha só, eu simulei. E daí eu não tenho mais uma onda quadrada, né? Como era, né? Olha, eu vou só colocar aqui, ó. Em verde nós temos... Não, vamos fazer dessa forma. Eu vou simular a onda que está entrando. Essa aqui, certo? Eu vou estar aqui. E a onda que está saindo. Ou seja, entra essa onda quadrada aí em verde, né? Ou seja, pelo menos que era para ser próxima de uma quadrada. E o que é que está saindo? Nós temos uma triangular, quase triangular, né? Observem, ó, quando ele vai para nível lógico alto, eu tenho uma rampa que sobe, né? E quando ele desce de uma vez para cá, tem uma rampa que descendo, né? Então ele fica nesse sobe, desce. Que é parecida com triangular, mas já é o bastante para utilizar no nosso objetivo. Mas vejam o seguinte, a amplitude, né, desse sinal é diferente. Ó. Aqui eu tenho aqui mais ou menos 9 volts, né? E aqui embaixo vem aqui 4 volts, né? Ou seja, está bem fora do que eu realmente quero. Por que disso, né? Isso se dá por conta deste circuitozinho integrado, ó, que é o SS49E. É um sensor Hall que é utilizado nos aceleradores de bike, né? Então lá dentro tem um ímã que se movimenta, né? E daí você tem uma variação de tensão de saída dele. Então você vê, ó, que a mínima tensão de saída é 0,86 volts, né? E a máxima tensão de saída é 4,21. Ou seja, não é de 0 a 5 volts. Embora esse sensor Hall ele seja alimentado com 5 volts, né? A faixa de tensão de saída dele é essa daqui, né? Já começa com 0,86 e vai até no máximo 4,21. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um controlador que aceite trabalhar numa faixa de tensão dessa daí, né? Não pode ser exatamente igual. Tem que ser dentro dessa faixa aqui. Então beleza, o que é que a gente tem que fazer para tirar essa triangular do centro em azul, né? E colocar ela nessa região de tensão que a gente quer. Enfim, para que nós pudéssemos calcular qual seria essas amplitudes, isso seria complicado.
pegaria equações diferenciais e o caramba, né? Então o que é que eu resolvi? Eu vou explicar de uma forma empírica o efeito e depois eu já mando quais foram os valores corretos para que tudo dê certo, né? Então a ideia é, a gente tem o tempo de carga, que é essa rampa ascendente aqui, só, a rampa ascendente, ou seja, quando carrega o capacitor, e a gente tem a rampa aqui, né, decrescente, que é quando descarrega o capacitor. Então, em suma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que a corrente, né, média de carga seja diferente da corrente de descarga. E daí a gente vai conseguindo movimentar essa onda aqui dentro, ó, até deixar na posição que a gente quer. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Com o resistor só, sempre vai ser igual, né? A carga e descarga. Então a gente vai precisar de um diodo. O diodo é um dispositivo que vai deixar passar a corrente em apenas um sentido. Então na carga, a corrente vai passar por aqui, certo? E na descarga, eu vou ter um resistor somado, quero dizer, em paralelo com ele, né? Entendeu? Então, na carga eu só tenho um resistor e na descarga eu vou ter dois resistores em paralelo. Desse jeito, a gente garante, né? Vou colocar qualquer um outro valor, né? Pode ser 3K9 também, né? Beleza. Esse diodo aqui a gente vai usar um normal, né? Que é o 4148. Beleza. Então o que a gente fez? Na hora de carregar o capacitor, ele só carrega com o resistor, né? 3K9. Mas na hora de descarregar, a corrente passa tanto por esse aqui, pelo R6, tanto pelo R7. E daí a gente vai ter um deslocamento da posição dessa triangular aqui no domínio do tempo, né? Então vamos lá. Não, tem algo errado. Deixar só a onda que interessa, né, pra gente. Pronto. Então observem que a posição já está diferente, né? Olha só, ele baixou até esse ponto aqui, né, ó, 1.8 volts e 7.4. Comparando com essa outra, que a gente observou que ela baixou. Antes ela estava no centro, agora ela está um pouco mais abaixo. Porque eu estou descarregando o capacitor mais rápido do que carregando. Agora eu só preciso trabalhar para deixar no valor exato que eu quero, né? Que é 4, entre 4 volts aqui, um pouco acima de 4 e um pouco acima de 1 volt. Então eu vou mexer no valor separado desses dois resistores aí, né? Pode ser feito de forma empírica também, né? Não precisa se levar ao cálculo. Nesse caso aí, como a gente tem tempo para fazer, não demora tanto. Então, logo de cara, para que eu reduza essa amplitude, né? O tempo de descarga deve ser mais forte, então eu vou reforçar, vou reduzir esse resistor aqui de 3K9 para 2K2 e ver no que é que dá. Olha só, reduziu, mas a tensão aqui ainda está baixa, né? Então tem que descarregar um pouco mais. Então aqui é 3K9, né? O resistor que faz com que a amplitude aumente aqui, ó, para cima, essa parte do pico superior é o de baixo, porque ele que carrega, né? Vamos lá, 2K2 não, vamos lá, 3K3 e ver no que é que acontece, né? Como é que fica. Beleza, ó. Aqui eu já tô com essa parte do inferior aqui, ó, próxima de 1 volt. Então aqui já está certo. Mas essa parte de cima, aqui, ó, ainda está em 7 volts. Então o que é que você tem que fazer aqui, né? Eu tenho que aumentar esse resistor aqui, ó.
Então, sem usar os cálculos, né, a pessoa é obrigada a ficar chutando, até obter um resultado visual que seja interessante. Então vamos colocar aí 8K2, né? Por que 8K2, né? Quanto maior o valor do resistor, menor a corrente de carga aqui. E beleza. Então você vê que modificou bastante a forma de onda comparado com o que era antes. 4.5 aqui. E a tensão, né, inferior, ó, já está diferenciado. Então daqui para frente eu vou omitir essa onda quadrada aqui, né? Vou deixar só a que nos interessa, que é essa aqui, ó. Beleza, amplitude de 4.5 ainda está acima do que a gente precisa, mas essa daqui de baixo está quase no jeito. Então a gente tem que aumentar ainda mais esse valor aqui. Vamos mostrar 10K. Olha só, eu acho que está bem mais no rumo aqui, né? Olha só, 4 volts, tá legal aqui. 4 volts e aqui 1.2, né? Daria para colocar menos? Dá, né? Mas não sei se vai ser preciosismo. Beleza, vamos mudar aqui, vamos colocar 1.8K, né? Só um pouco, só para ele descer um pouquinho. Então esse resistor de cima, ele puxa a onda para baixo, né? Enquanto que esse de baixo, ele aumenta a amplitude dela aqui. Então, 3.9, 1.2, né? Testar aqui 1.5K, né? 1K5. Olha só, aqui já ficou interessante, só que está muito no limite, né? Vamos dar uma reforçada aqui, voltar para 8.2K, né? E ver como é que vai ficando. Olha só, 4.4. Então é complicado, vocês viram aí que trabalhar sem cálculo, só no teste assim, na tentativa e erro é possível fazer, porém é extremamente trabalhoso. Bem trabalhoso mesmo. Colocar 1.8. Estou voltando no caso, né? Os resultados que eu já tinha obtido. Que eu me lembrava, olha, desse jeito ficou melhor. Tem que aumentar um pouco mais. Nesse caso aqui é só colocar um pouco acima, né? Então 2K2. Beleza, aqui eu tenho uma parte assim, mais ou menos em 4, né? Agora deixa eu mudar aqui. O topo eu vou deixar em 4.3. Resolução aqui 200. Essa parte de baixo eu vou colocar 0, né? Pronto, ó, olha só, atenção. A gente tá aqui um pouco acima de 4, ó. Tá, beleza, vai servir. E aqui 1.2, né? Ele já vai mandar uma tensão por aqui, ó. Então você vai ter que ter essa parte morta aqui, né? Então, a forma final foi essa daí. A gente tem esse resistor de cima, né? 1.8K. O diodo 1N4148, né? Polarizado desse modo aqui, para que só atue na descarga, né? E o resistor de 10K, carregando ele, né? Ou seja, carrega só com o de 10K e descarrega com o de 1.8 e o 10K em paralelo. E daí a gente vai ter essa forma de onda aqui, ó.